Muito boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui. E eu começo falando algo que pode ser muito clichê, mas oportunidade e futuro são coisas que não existem se nós não tivermos um meio ambiente de qualidade. Não há futuro sem um meio ambiente de qualidade. Embora seja clichê, mas é importante que a gente sempre lembre disso. Eu sou pesquisadora na área marinha há quase 30 anos, e logo no início da minha caminhada, eu me dei conta que temos muitos problemas, né? Muitas coisas não vão bem. Temos várias espécies desaparecendo, ambientes inteiros sendo perdidos, populações de espécies animais declinando, ambientes poluídos, inúmeros os problemas. E diferente do que nós tínhamos no passado, onde os nossos repetidos erros podiam ser justificados pela falta de conhecimento, já há alguns anos esse argumento não se sustenta. Hoje nós temos conhecimento e temos conhecimento sobre os nossos erros, sobre a forma como que nós estamos nos relacionando com o meio ambiente, com os recursos dos quais nós necessitamos. E também eu fui me dando conta de que somente o conhecimento não resolvia os problemas. Nós temos conhecimento hoje que nos permite entender vários deles, propor soluções a eles, e nem mesmo assim nós conseguimos resolvê-los. O que será que acontece? Eu gosto de usar uma analogia, que é a relação do médico e do paciente. Então, uma pessoa, quando constata que tem algum problema, o que ela faz? Ela procura um médico. Algo não vai bem, ela faz uma consulta ao médico. Esse médico vai olhar os exames, vai fazer uma avaliação, vai fazer um diagnóstico e vai propor um tratamento. E essa pessoa, teoricamente, segue este tratamento para resolver o seu problema. E por que isso não acontece com as questões ambientais? Talvez o paciente seja muito diferente, né? Quando a gente fala da relação do médico e do paciente, a gente está falando de um indivíduo que precisa resolver os seus problemas pessoais. Quando a gente está falando de meio ambiente, nós estamos falando de problemas da coletividade. Porque meio ambiente, dentro do âmbito do próprio direito, ele é considerado um bem, um direito difuso. Ele é da coletividade. O ar que nós respiramos, a água que nós tomamos, as florestas, são necessárias à coletividade e pertencem à coletividade. Na década de 60, teve um pesquisador chamado Harding que caracterizou essa má relação que a gente tem com o que é público, né, em várias esferas. Mas, do ponto de vista ambiental, o Harding ele caracterizou isso, chamando isso de a tragédia dos comuns. Que comuns são esses? São os recursos de uso comum. E ele dizia, resumidamente, que o mau uso dos recursos por poucos leva à ruína e à tragédia de todos. Isso a gente pode entender quando a gente fala da poluição atmosférica, da poluição dos rios, dos mares, das praias. Em meio ambiente, o bônus, muitas vezes, é individual, mas o ônus sempre será da coletividade. E essa coletividade, que depende desses recursos, é uma coletividade, a gente está falando aí de uma população. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Uma população que cresceu exponencialmente a partir da Revolução Industrial, século XVIII, XIX, quando a gente teve um grande avanço tecnológico, que aumentou a sobrevida, diminuiu a mortalidade e dominamos a produção de alimentos, entre várias outras coisas, e a população humana cresceu. E cresceu consumindo, naturalmente, cada vez mais recursos. Mas o planeta continuou o mesmo. Temos o mesmo planeta Terra, com os mesmos recursos que temos há milhares de anos. Porque, literalmente, nada cai do espaço. O que temos aqui é o mesmo. E que tem que se renovar continuamente, para que a gente possa continuar usufruindo.
Embora há muito tempo a gente já tenha ultrapassado esse limite da capacidade do ambiente, dos sistemas naturais se renovarem, né? E por isso a gente vem percebendo uma série de problemas, né? E hoje, talvez um dos mais evidentes é a chamada mudança climática, que já vinha sendo preconizada há décadas, já se sabia, já se tinha o tratamento desse problema, mas a gente não conseguiu modificar ele, né? Então, qual é o componente que está por detrás dessa nossa dificuldade de mudar o rumo desse navio? E aí vocês poderiam me falar aqui em economia, em história, em educação, várias coisas, e todas estariam corretas. Mas, se a gente for olhar lá no fundo, o que é comum a todos esses argumentos? O comportamento humano. Porque por detrás de cada ação tem um ser humano tomando decisões. Temos sempre um ser humano tomando decisões. Então, nós temos um comportamento humano por detrás disso. E, na década de 90, um pesquisador chamado Pauli, ele trouxe uma abordagem muito interessante para falar da capacidade humana de se adaptar às mudanças. Nós somos uma espécie que se adaptou às várias condições do planeta Terra. Vivemos desde os polos até o deserto, né? Conseguimos desenvolver tecnologias para isso, e isso foi muito bom para a nossa espécie do ponto de vista evolutivo, mas também foi uma armadilha, porque hoje a gente vive num processo que o Pauli definiu como a síndrome das mudanças, né? Síndrome dos desvios dinâmicos, né? Das mudanças dinâmicas, dos referenciais dinâmicos. E o que quer dizer isso? Que a gente vai se adaptando cada vez às novas mudanças, né? Ou seja, a gente vai se adaptando cada vez a um ambiente mais degradado e vai considerando ele normal. Ele passa a ser considerado um novo normal, né? Então, o que hoje para nós é um ambiente de qualidade, com certeza, gerações anteriores olhariam e diriam, não, isso não é um ambiente de qualidade, isso é um ambiente degradado. E é muito provável que gerações futuras olhem para nós, aquilo que nós hoje consideramos um ambiente degradado, e vão dizer, não, isso é um ambiente de qualidade. Porque o processo de degradação segue, e a gente vai se adaptando a ele e achando que está tudo normal, né? No início dos anos 2000, um grupo de pesquisadores, que incluiu um pesquisador brasileiro, definiu isso de um outro ponto de vista, numa outra linha de pensamento, e chamou isso de normose. A sociedade humana vive um processo de normose muito profundo, e eles definem isso como a patologia da normalidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós vivemos hoje seguindo regras, preceitos, estereótipos que são considerados e aceitos pela sociedade como normais, e a gente conduz o nosso comportamento sem nem mesmo pensar no que a gente está fazendo. Simplesmente porque aquilo é aceito como normal pela sociedade. Isso afeta o ser humano de várias formas, como esses pesquisadores avaliaram do ponto de vista terapêutico, mas uma das dimensões dessa normose é a dimensão ambiental, a chamada normose ambiental, que caminha um pouco junto com a síndrome dos referenciais dinâmicos, porque a gente vai achando normal, né, que a gente hoje vai numa praia e tem um lixo na praia, ou a gente tem uma saída de esgoto e tem gente lá tomando banho, e está tudo normal, que a gente vai se acostumando com aquilo. Tem uma teoria que diz que nosso cérebro funciona traduzindo como normal aquilo que nos é familiar. E a gente entende aquilo como normal. E a gente vai se comportando dessa forma, seguindo essa lógica, né? É só de finalizar trazendo um breve episódio para vocês, que em algumas dessas discussões pelas quais eu já me deparei ao longo da trajetória, né, em uma determinada oportunidade, falando sobre conservação, sobre recursos naturais, para uma plateia, uma pessoa se levantou na discussão e disse: eu não estou preocupada com as gerações futuras, eu estou preocupada com a minha geração. Quero saber da minha sobrevivência. E eu fiquei muito chocada com aquela posição naquela hora, ainda mais se tratando de uma liderança comunitária. Mas depois, refletindo, eu pensei, nossa, essa pessoa foi muito corajosa.
ela disse algo que, né, no senso comum não seria politicamente correto, mas talvez muita gente ali pensasse da mesma forma. E depois pensei também que ele não estava errado. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no planeta que hoje têm insegurança alimentar, não sabe se vai ter comida no dia seguinte. E para essas pessoas, de fato, pensar na geração futura talvez não seja algo possível. Mas essa pessoa não fazia parte desse 1 bilhão. Assim como os outros bilhões de pessoas que não estão em segurança alimentar e que têm, sim, condições de pensar nas gerações futuras. Essa pessoa podia ter muita coragem, mas ela não tinha empatia, não tinha respeito, não tinha consideração aos semelhantes, aquilo que é da coletividade. Então, o recado final talvez seja esse: a gente precisa acordar da nossa normose ambiental e precisamos ter mais empatia com a nossa geração e com as gerações futuras, para que elas tenham minimamente como referencial a qualidade que nós hoje podemos usufruir do nosso ambiente. E não podemos aceitar nada menos do que isso. Esse é o mínimo, que eles possam ter este referencial. Seria isso. Muito obrigada.